Olá, irmão, olá, irmã, olá, querido amigo que ouve a palavra de Deus. Mais uma oportunidade, né, de estarmos juntos refletindo na palavra do Senhor aos nossos corações. Estamos dando seguimento ao estudo do livro do Apocalipse. E neste primeiro momento, como foi no vídeo anterior e neste vídeo, fazendo uma introdução, não é, do livro do Apocalipse e afirmando algo que eu creio e que desejo que você entenda e creia também, que a revelação do livro do Apocalipse é a revelação da esperança e a revelação da vitória de Jesus e da igreja. Por isso eu prefiro intitular o livro do Apocalipse o livro da vitória. No vídeo anterior, nós pudemos refletir sobre a razão de por que muitas pessoas não leem o livro, né? Não leem o livro do Apocalipse, e às vezes se referem ou fazem referência quase que sempre aos capítulos 1, 2 e 3, principalmente lá nas cartas às 7 igrejas. Mas eu gostaria de desafiá-lo e encorajá-lo a ler o livro do Apocalipse, entendendo que ele é o livro da vitória de Jesus e da Igreja do Senhor. Baseados nos versos 1 a 3 do capítulo de número 1, né, o que lemos aqui? Lemos que Jesus deu a revelação para mostrar aos seus servos. Percebe? Mais uma vez, afirmo que este livro teve como objetivo principal falar às igrejas dos dias de João e, consequentemente, às igrejas do futuro da Igreja do Senhor Jesus Cristo, a partir dos irmãos do passado ao longo da história da igreja. Então, é uma revelação aos servos do Senhor das coisas que brevemente vão acontecer. A expressão brevemente precisa ser entendida o tempo de Deus, o tempo do Senhor. Assim como já tenho dito, né, em outros momentos, que a revelação dia do Senhor começa exatamente a partir da ascensão de Jesus até a sua volta. Agora, o juízo de Deus, o juízo final, sim, é na volta do Senhor Jesus. Mas o tempo de Deus para a humanidade inicia-se da ascensão de Jesus até o dia da sua volta. E o tempo de Deus não é o nosso tempo, que a gente conta, né? 1, 2, 3, primeiro dia da semana, dia 23, dia 22, dia 21, né? Não é, Deus não conta o tempo assim. O tempo de Deus, como nós vamos ver mais adiante, um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, como diz a carta que João escreveu. O mesmo João é autor também do livro do Apocalipse. Que brevemente vão acontecer, ou seja, os acontecimentos a partir da revelação do Senhor para a sua igreja, no tempo em que João escreveu e ao longo da história da igreja até a volta do Senhor Jesus. Declara o verso de número 1 que o Senhor enviou e as notificou, ou seja, estas revelações foram enviadas e notificadas a quem? Aos seus servos. É mais uma afirmativa, né? Logo no início do texto, de que o objetivo principal era chegar ao coração da igreja do Senhor, dos servos do Senhor. E o verso 3? O verso 3 diz de bem-aventurança, não é? Interessante que a bem-aventurança é um assunto focado na Bíblia. Normalmente, de forma histórica, a gente cita Mateus 5, mas a bem-aventurança está espalhada por muitos textos da palavra de Deus. E aqui também o autor, né, o Senhor, revela a João que ele revele à igreja, que ele fale à igreja, que ele fale aos servos do Senhor, que eles serão bem-aventurados. Quando? Quando ler e ouvir as palavras desta profecia. Quando ler e ouvir as palavras deste livro escrito, destinado à igreja. E
quando guardarem as coisas que nela está escrita, ou que neste livro estão escritos, para a vida da igreja, para a vida dos crentes. Porque o tempo da vitória está próximo. O tempo de Deus está próximo. Mais uma vez, a ideia do tempo de Deus, que não é o nosso, está próximo, porque desde o momento em que o Senhor Jesus tomou o lugar nos céus, até a sua volta, não é? O Senhor tem alertado a igreja, alertado aos crentes e à humanidade quanto à necessidade de comunhão com o Senhor. Nós vamos ver no estudo, nesse primeiro momento que estamos estudando aqui, nesta introdução, que há várias interpretações alusivas ao livro do Apocalipse para dar significado a esta revelação. A gente vai ver isto ao longo do estudo. E também o Apocalipse é o livro da vitória, baseado no texto de capítulo 21, versículo 4, é que no tempo da vitória, Deus limpará todas as lágrimas. Ou seja, haverá um tempo em que Deus vai tirar todo o sofrimento da igreja, todo o sofrimento dos seus servos. Deus limpará dos olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, pranto ou clamor. Não haverá mais. Por quê? Porque as primeiras coisas são passadas, ou seja, no tempo do Senhor, neste tempo, todo sofrimento decorrente do pecado passará. Não é? Então, é esta referência que o Senhor quer deixar para a sua igreja ao dizer isto, não é? Aos nossos corações, lá no capítulo 21, versículo de número 4, dizendo que o livro do Senhor é o livro do Apocalipse, é o livro da vitória, porque o sofrimento da igreja cessará. É o livro da vitória, porque é revelado pelo próprio Deus, não é? É o próprio Deus que nos dá a revelação para alertar e encorajar os seus servos. Alertar e encorajar. Alertar quanto ao cumprimento da sua palavra e encorajar para ficar firme mesmo diante das circunstâncias pelas quais a igreja tem passado e pode continuar passando. E observar a palavra de Deus. E a profecia revela os conflitos existentes entre o reino de Deus e o reino da terra. Isso está muito claro no estudo que estaremos realizando nas 13 lições que vão seguir a esta introdução. É o livro da vitória, irmãos, porque revela Jesus com os seus servos. Por isso é o livro da vitória. Ele revela Jesus com os seus servos, com aqueles que são servos do Senhor. Versículos 5 e 6 do capítulo 1. De Jesus, né? Que é testemunha. O próprio Jesus é testemunha fiel daquilo que é a vontade de Deus para a vida da igreja. É aquele que nos liberta do pecado, da condenação. É mediador de todos os crentes, aqueles que são filhos de Deus, João 1,12. E Paulo, escrevendo a Timóteo, capítulo 2, verso 5, da primeira carta, afirma que Jesus é o mediador entre Deus e o homem, não é? Para que nós possamos caminhar na direção de cumprir a sua palavra. Portanto, querido irmão, o Apocalipse apresenta a vitória de Jesus e da sua igreja. Vamos continuar para entender melhor, né, toda esta aplicação e o segmento que vamos ter do estudo que vamos fazer nas 13 lições que vão seguir a esta introdução. Vamos
apresentar aos irmãos aqui, né, o material que vai nos ajudar nesse entendimento. Aqui está. Apocalipse, o livro da vitória. Versículo de número 3 do capítulo 1. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela está escrito, porque o tempo da vitória está próximo. Esse é o texto, né, que nos mostra com clareza, né, que o tempo da vitória da igreja está próximo e a igreja precisa realmente voltar-se para esta realidade e encorajada, continuar firme, testemunhando da sua fé. Aqui estão as principais interpretações do livro do Apocalipse. Há várias escolas, não é? E estas são as principais. A interpretação chamada preterista, ou a escola preterista, é aquela escola, ou aquelas pessoas que seguem a seguinte interpretação: tudo que é profetizado na revelação já aconteceu. Essa é a ideia preterista, não é? Ora, se já aconteceu, para nós que somos servos do Senhor, que significado, o que aplicação, não é? Ela basicamente teria? Tá, nós poderíamos entender que é a revelação das coisas que o Senhor fez. Mas o livro tem realmente para nós a ideia de que o Senhor continua conduzindo a história da igreja. A outra interpretação é a interpretação futurista. Tem a ver especialmente com os últimos dias, né? Sem nenhuma aplicação na vida da igreja. Então, como, né? Se o mais importante é que o que está escrito aqui precisa ser compreendido, que foi escrito também para os irmãos dos dias de João. Quando se refere às 7 igrejas, né? É uma referência, nós vamos dar sobre isto mais adiante, em um dos estudos das lições. Aquelas igrejas precisavam ouvir a palavra. Então, a ideia futurista exclui a possibilidade de que esta mensagem fosse para aqueles irmãos, não é? Passando pelas dificuldades do seu tempo, e para as igrejas ao longo da história, até a volta do Senhor Jesus Cristo. Então, eu acho que você pode concordar comigo, né? De que o texto da palavra de Deus também é para as nossas vidas, neste tempo que o Senhor tem para revelar a sua vontade para todos nós. Tem a chamada interpretação histórica, não é? Ou seja, de que a profecia é simbólica e sobre toda a história da igreja até a volta do Senhor Jesus Cristo, e trata também do fim dos tempos. E faz uma referência às 7 igrejas, representando, né, as igrejas ao longo da história e existência das igrejas no tempo, né, que o Senhor prepara a volta do seu Filho Jesus Cristo. E temos a interpretação chamada interpretação idealista, que se pretende apenas na revelação, ou se prende apenas, não é, na revelação dos ideais doutrinários do ensino do Apocalipse para as igrejas. Bom, que o livro do Apocalipse é um livro que trata do passado? É. O livro do Apocalipse é um livro que trata do futuro? É. Verdade, com certeza.
Tem abordagem histórica à luz das igrejas do passado e ao longo da existência da igreja? Sim. Tem também uma ideia idealista? Tem, porque há muito ensino e muita doutrina, não é, revelada para a sua igreja. Então, cada pedacinho desta interpretação pode ser aceita, mas numa visão correta da revelação. A questão é que as pessoas que aceitam estas interpretações, sendo ela preterista, futurista, histórica ou idealista, se prenderem exclusivamente a este setor da interpretação, quando, na realidade, a palavra de Deus tem um alcance abrangente de toda a história, né, da sua igreja, desde a ascensão de Jesus, o início da igreja primitiva, ao longo da história da igreja até a volta do Senhor Jesus. Apocalipse é o livro da vitória. Como eu disse, não é? A declaração de que o Apocalipse é o livro da vitória se prende ao fato de que você não precisa ter medo, não é, de ler o livro do Apocalipse. Pelo contrário, você precisa estar encorajado a ler o livro do Apocalipse, porque ele fala da vitória dos crentes. A vitória que os crentes vão encontrar num Deus que vai, de alguma forma, não é, aliviar todo o sofrimento da igreja. Daí o texto de 21:4 do livro do Apocalipse, não é? E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, não é? E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então, por isso, o Apocalipse precisa e pode ser entendido como o livro da vitória, de um Deus, não é, que vem em socorro da sua igreja. Foi assim no passado, é assim no presente, será no futuro, até a volta do Senhor Jesus. Para isso, irmãos queridos, o Senhor Jesus se apresenta como eternamente vitorioso. E, desta forma, encoraja os crentes de todas as épocas até a sua volta, não é? O Senhor Jesus, ele é apresentado neste livro como aquele que é eternamente vitorioso. E com ele, a sua igreja também será vitoriosa. É um livro da vitória porque é a revelação dada por Deus. Versos 1 a 3, né, principalmente o verso 3, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia, porque o tempo da vitória está próximo. Ou seja, as revelações deste livro provêm de Deus como dádiva de Deus à igreja. Por isso entendemos ser o livro da vitória. É a revelação concedida por Deus à igreja, aos seus servos, revelada exclusivamente aos servos do Senhor. É o livro da vitória porque é a revelação de Jesus com os salvos. Né? Capítulo 1, versos 5 e 6. E nos constituiu reinos e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A ele sejam glória e poder para todos sempre. Amém. Jesus, o primogênito dentre os mortos. Então, a revelação de Cristo, que ressurgiu dentre os mortos, o primeiro a ressurgir. E a partir dele, todos nós um dia ressuscitaremos para estar eternamente com o Senhor. E sobre a ressurreição e o arrebatamento, é também um assunto que estará sendo abordado ao longo do estudo dessas próximas 13 lições. Pela ressurreição, Jesus recebeu o primeiro corpo celestial,
sendo ele as primícias dos que dormem, não é? E isto está claro no capítulo 1, verso 5, e temos como referências 1 Coríntios, capítulo 15, verso 20, né? E Colossenses, capítulo 1, verso 18. E João declara aos crentes sofridos por causa da perseguição a grande verdade de que Jesus os amava. Imagina diante daquele momento de perseguição, em que eles precisavam ser encorajados na direção da vitória em Cristo. Eles precisavam saber de que Jesus foi vitorioso sobre a morte e de que Jesus Cristo os amava, não é? E estaria com eles, como prometeu, desde aquele tempo até a consumação dos séculos. Então, Jesus é aquele que ama a sua igreja e, por isso, podemos entender que o Apocalipse é o livro da vitória que nos revela Jesus, né? Presente junto com o seu povo, com os seus servos. Mesmo que a perseguição trouxesse a sensação de esquecimento, havia a revelação da realidade do amor imutável de Jesus. Nós encontramos a palavra do Senhor dizendo que muitos acham, né, e vão continuar achando, de que Jesus está demorando para voltar. A realidade é que, mesmo que tenhamos a sensação de uma demora, e alguns até possam ter a sensação de um esquecimento, de que Deus teria se esquecido da igreja, nós podemos encontrar na revelação do Apocalipse, assim como em toda a palavra, a realidade do amor imutável de Deus e de Jesus ao seu povo e à sua igreja. Portanto, queridos, podemos concluir dizendo como o Hermes: o Apocalipse é um livro aberto no qual Deus revela seus planos e propósitos à sua igreja. Que citação linda, não é? O Apocalipse é um livro aberto no qual Deus revela seus planos e propósitos à sua igreja. Por isso é o livro da vitória, porque é Deus revelando planos e propósitos em favor da igreja. O Apocalipse, querido irmão, apresenta a vitória de Jesus e da sua igreja. Esta certeza é que encoraja os crentes, né? E os fortalece, né? Para que ele possa, ao longo da história da igreja, continuar firme, fortalecido na presença do Senhor, como foi na Ásia, não é? Menor, para aquelas igrejas que receberam de pronto a revelação do Apocalipse. A igreja é desafiada neste livro a superar as dificuldades do seu tempo, sendo fiel ao Senhor até a morte. Não é? Ou seja, sendo fiel, mesmo tendo que passar pelos sofrimentos e mesmo tendo que morrer. E isto vai ficar claro no estudo deste livro. Nós percebemos neste livro as promessas ao vencedor, aquele que vence as dificuldades e as circunstâncias. Capítulo 2, verso 7 e verso 11 e 17. Versos 26 a 28. E capítulo 3, verso 5, versos 12 e 21. Fala-nos de promessas aos vencedores, ou seja, aqueles que permanecerem firmes na presença do Senhor. E Jesus Cristo é o grande vencedor. Capítulo 3, versículo de número 21. Não é? Então, Jesus é o grande vencedor com os seus servos. Então, queridos, por agora ficamos com esta declaração. Apocalipse, o livro da vitória de Jesus e da sua igreja. Linda declaração, não é verdade? Portanto, irmãos amados, a minha oração é que você realmente possa
compreender esta realidade, não é? Do Apocalipse como revelação de uma esperança para a sua vida, para a vida de todos os crentes, para a vida da Igreja do Senhor, até a volta do Senhor Jesus Cristo. Pensando assim, não é, de que o Apocalipse é o livro da vitória e a revelação da esperança, a minha oração e o meu apelo ao seu coração é que você faça uso deste livro e estude esta palavra e possa também acessar os 13 próximos estudos que serão colocados para você, não é? Através do estudo deste livro, como sendo temas importantes para encorajá-lo a permanecer fiel. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela oportunidade de estudar mais uma vez a tua palavra. E peço conceder aos meus irmãos e a todos que estão ouvindo esta mensagem o encorajamento de permanecer fiel e prontos para ouvir a tua palavra e entendendo que com Cristo Jesus a vitória está garantida para toda a igreja e todos os seus servos. Obrigado por tua palavra aos nossos corações e por Jesus, nosso Salvador. Amém. Que o Senhor, portanto, te abençoe e continue estudando conosco e até a primeira lição do livro do Apocalipse, o livro da vitória. Portanto, que Deus nos abençoe para a glória do Senhor. Amém? Amém.